Olá turminha, tudo bem com vocês? Tio Igor de volta aqui, tá já com a saúde recuperada, 100%, graças a Deus. Vamos lá então estudar um pouquinho de história hoje. O assunto nosso é a Revolução Francesa, tá bom? Vamos lá então. A França vivia nesta época, no século XVIII, uma monarquia absolutista, um poder nas mãos de apenas um rei, né? O rei controlava todo o país, era absoluto naquela época. E também havia a chamada sociedade estamental, com primeiro estado, segundo e por último, terceiro estado, tá bom? Cada classe social dessa era o quê? No topo, o alto clero, a nobreza do segundo estado e por fim aqui na base da pirâmide, ó, os burgueses, camponeses, o baixo clero e também comerciantes, tá certo? Assim havia, portanto, a divisão de classes na Europa, na França, aliás, nesta época, e muita desigualdade social, muita mesmo. Por quê? O terceiro estado pagava muitos impostos a quem? Ao primeiro estado, né? Ou seja, ficavam mais ricos aqui e esses aqui muito pobres, tá certo? Não havia mobilidade social, ou seja, ninguém dos camponeses ou da burguesia um dia poderia subir de nível, podia virar segundo estado ou primeiro. Nem o inverso podia acontecer. Ou seja, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e me tornei assim. Ou seja, nasceu camponês, morre camponês. Nasceu nobre, morre nobre e por aí vai, tá bom? A França participou também nesse contexto aí de guerras anteriores. A Guerra dos 7 Anos e também da independência dos Estados Unidos, certo? Havia também nesta época lá na França um enfraquecimento econômico da França, o país estava fraco, estava ficando pobre. Em compensação, a Inglaterra enriquecia com a Revolução Industrial que nós vimos no nosso capítulo 2 do livro de vocês, né? E além da questão deste estado aqui sustentar o topo com impostos caros que eles pagavam, houve também um grave problema lá naquela época, que foram fracas colheitas por causa de muita chuva naquela região, o que causou muita fome e inflação em 1788. Então, tudo isso ajudou para que este estado aqui, a base mais pobre, ficasse ainda mais pobre por conta da colheita fraca e também da fome que assolou essa região. Portanto, havia essa desigualdade social lá, repito, entre nobres e camponeses, né, entre Estado 1 e o Estado 3, e também houve nesta época o apoio ao iluminismo. Os burgueses começavam a apoiar o iluminismo, que vimos também no capítulo 1, né, do comecinho do ano, contra o regime absolutista, ou seja, contra o poder nas mãos de um rei só, pois atendia, portanto, ao seu interesse aí de tirar um rei só do comando do país. Então, a burguesia apoia o iluminismo para tentar, então, acabar com o absolutismo lá na França. O lema do iluminismo na França eram três, né, os lemas: liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, liberté, égalité, fraternité, tá? E na França havia dois iluministas conhecidíssimos nossos, né? O Voltaire e também o Rousseau, ok? Em 1789, o que acontece? A convocação dos Estados Gerais para tentar então aí lidar com a crise daquela época, né? Muita pobreza com relação aí ao pessoal do terceiro estado, muita pobreza nessa região, e essa assembleia servia para quê? Para lidar com as crises da época medieval, ok? O que queriam então resolver com isso? Vamos lá então. Cada estado tinha direito a um voto. O estado 1 tinha um voto, o 2 um voto e também o terceiro um voto. Para se tentar pensar em melhorias nesse país, havia esta eleição. Mas o que acontecia? Estados 1 e 2 queriam manter privilégios, ou seja, eles sempre iam votar contra quem? O terceiro estado, ou seja, ia sempre ser 2 votos a 1, né? Então, o terceiro estado não aceitou esse tipo de votação e queria que os votos fossem individuais. Isso mesmo, individuais, porque assim, como eles eram a maioria, né, com certeza iriam vencer e tirar privilégios, portanto, aí do primeiro e do segundo estado, tá certo? Mas o rei da época, Luís XVI,
não aceitou isso não. Como assim? Né? Deixar o pessoal votar para tirar o privilégio dele. O que houve então? O terceiro estado se retirou e criou uma Assembleia Nacional Constituinte para tentar resolver esse problema aí, tá bom? Mas o grande estopim, aliás, da guerra, o que levou foi a queda da Bastilha. A Bastilha, para quem não sabe, era a antiga prisão que abrigava presos políticos, né, na época, que eram contra o absolutismo. Ou seja, eles foram lá armados, invadiram a Bastilha e, portanto, aí este fato marca o começo, então, da Revolução Francesa em 1789, tá bom? Então, assim começou a Revolução Francesa lá no país francês. A partir daí, tem-se uma Assembleia Nacional. A Igreja passa a ser ligada ao Estado e tem os bens confiscados. 2 anos depois em que a Bastilha foi tomada, houve a Constituição Francesa, ou seja, acabou o absolutismo e começa então um novo regime no país, a monarquia constitucional. O rei governava o país, mas com uma constituição, com leis a serem seguidas. Tá? E também nesta época acontece a criação da Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão, tá? Que instituiu, portanto, aí, a igualdade de direitos, o voto masculino e também o voto censitário, ou seja, votava quem tinha mais condições financeiras. Tá? Então nós temos aí este documento que deu garantia de direitos aí às pessoas do país francês e também dava o voto masculino censitário. O voto a quem tinha mais condições na época de dinheiro é quem podia votar, tá certo? Então temos aí esse ganho, né? Esse crescimento, portanto, por meio a partir da Revolução Francesa. Nesse contexto também temos 2 grupos políticos lá na França, os girondinos, que era a alta burguesia, né, banqueiros, grandes comerciantes, que queriam coisas mais moderadas, medidas moderadas. Já os jacobinos queriam reformas políticas radicais, entre elas a deposição do rei, tirar o rei do seu cargo, tá bom? Vamos lá então. Assustados aí com o que a França conseguiu na época, né, com essa Revolução Francesa, conseguiram acabar no país, abolir com o absolutismo monárquico, alguns países ficaram um pouco receosos, como a Áustria e a Prússia, e aí preparam uma contra-revolução, guerra contra a França, para evitar que o fim do absolutismo chegasse também a esses países. Né? Então eles queriam continuar com o regime absolutista, viram que a França conseguiu abolir, e aí ficaram de olho. Como assim? Vão já chegar aqui? Não mesmo. Eles fazem, portanto, aí a contra-revolução para tentar, então, aí guerrear contra a França, tá certo? Neste período, nesta questão da monarquia, nesta contra-revolução, nós temos aí a captura do rei Luís XVI, né? Os jacobinos lideram esse movimento e há, portanto, uma república na França. Uma república na França, portanto, aí, após a monarquia constitucional. Né? Deixa de ser, então, a monarquia e passa-se a ter uma república no país, assim como é o Brasil hoje, tá bom? Os jacobinos, então, assumem o poder, né? E aí começa o chamado período do terror na República Francesa. Por quê? Porque era um governo de muita repressão, isso mesmo. Para tentar, então, controlar as pessoas, para fazer com que elas obedecessem aí ao que o país determinava, havia alguns castigos. Um deles, a guilhotina, ou seja, quem era contra, quem por acaso perseguisse o governo, quem se opusesse ao governo francês, perdia, cortavam a cabeça, né? Ou seja, era um governo de terror, digamos assim. O líder dessa fase foi o Maximilien Robespierre, tá bom? E também nesta época houve o quê? O voto universal, não apenas mais os ricos, e sim todos os homens podiam votar nessa época, além, claro, da implantação da República na França, ok? Então temos aí o período do terror pelos jacobinos na França. Mas os girondinos, revoltados aí com
com essa repressão forte, né, com essa coisa de mandar o povo cortar a cabeça e tudo mais, foram lá e tomaram o poder dos jacobinos, assumem o poder na chamada reação termidoriana, para tentar reverter um pouquinho aí esse radicalismo dos girondinos. E a primeira coisa que fizeram foi o quê? Pegaram o chefe dos jacobinos, o Robespierre, e mandaram para onde? Para guilhotina, ou seja, ele provou do seu próprio veneno, né? Aí o Robespierre foi morto também, guilhotinado aí na França, depois que os girondinos tomaram o poder, tá certo? E depois da Convenção Nacional, temos aí o começo do Diretório, dando fim, portanto, aí à Revolução Francesa. Isso para quê, professor? Para que o poder não caísse mais na mão de um rei só, de uma pessoa só, e sim de um governo mais popular, digamos assim. Mas isso trouxe instabilidade à França. E a burguesia, que queria no começo acabar com o poder do rei, e conseguiu, né? Conseguiu colocar monarquia constitucional, queria agora também um golpe de Estado. Isso mesmo, para poder então tomarem o poder, né? Não ter mais rei governando, um rei absolutista, né? E sim um rei mais democrata, digamos assim. Por isso surge na época quem? Napoleão Bonaparte, que assumiu o governo com apoio do exército e, claro, dos burgueses, né? A este golpe foi chamado de 18 Brumário. Portanto, chega ao fim aí a Revolução Francesa e começa o período napoleônico, onde Napoleão Bonaparte governou a França, tá ok? Pessoal, temos aí, portanto, a consequência, né, da Revolução Francesa. O que a Revolução trouxe de positivo e negativo? A burguesia começou a controlar aí, né, o país e acumular capital, acumular dinheiro, né, mais dinheiro. Houve, então, o capitalismo que surgiu no país francês, acabou, portanto, na Europa o absolutismo e também houve aí a popularização, digamos assim, da República, tá certo? E, portanto, aí para casa, pessoal, a atividade de casa é essa daí, dado o livro de vocês. Qualquer dúvida é só me acionar, me chamar no privado, que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Abraço, turma, beijo do tio e até a próxima.